Seja bem-vindo ao canal São Paulo FC Notícias e agora vamos acompanhar a entrevista do Muricy Ramalho ao Nilson César. De futebol. Aê, rapaz, ele lá na salinha dele lá. E aí? E aí, garoto? Tudo bem? Hoje tá bom pra tomar um chá quente aqui, ó, um chazinho quente. Já tomei o meu. Já tomou pra esquentar a garganta, não é? E aí, Muricy, beleza, rapaz? Que friaca, hein? Hoje tá bem gelado, mas amanhã diz que vai melhorar já, né? A sua região aqui, eu tô aqui em Sorocaba, aqui na sua chácara aí deve estar frio pra caramba, porque esse lado é muito frio. Tá tudo bem, Mas eu tô em São Paulo. Escuta, primeiro eu não quero começar falando do São Paulo, não. Eu quero falar do jogo de ontem do Palmeiras. Palmeiras, você é um especialista em Libertadores da América, também conhece muito essa competição. E eu digo o seguinte, que Libertadores é muito diferente do brasileiro. Quem ganha, quem tem bom elenco, tem peça de reposição legal, ganha brasileiro. Uma noite errada na Libertadores, o cara vai embora. E aconteceu com o Palmeiras. E palmas com o Filipão, né, Muricy? Jogo assim decisivo, não só na Libertadores, em todas as competições, os detalhes, entendeu? Detalhes. Às vezes o jogo tá para um lado, como estava o jogo para o Palmeiras ontem. Palmeiras em casa realmente é muito complicado de se ganhar. O jogo estava tudo para o Palmeiras, fez um gol rápido, né? E uma situação muda tudo completamente, né? Uma situação que foi a expulsão. O jogador do Palmeiras mudou completamente as coisas, né? Agora o Atlético teve uma paciência, né? Depois que tomou o gol muito cedo, de se organizar, de não se apavorar e esperar o que podia acontecer, né? Já que o Palmeiras realmente estava melhor em campo, né? Aí mudou. São detalhes importantes, né? Nessa expulsão, mudou completamente o jogo. O Palmeiras veio atrás da bola e o Atlético foi para cima e aí complicou, mas mesmo assim o Palmeiras fez o segundo gol, porque é um time muito forte. Mas é jogo de detalhes, né? Jogo de detalhe. E agora o Flamengo vai jogar com o Vélez. Para mim já está classificado o Flamengo. É claro que o futebol tem muita coisa, mas reverter eu não vejo nenhuma chance para o Vélez reverter no Maracanã, não. E nós vamos ter essa final Atlético Paranaense e Flamengo. Tem um favoritismo no Flamengo, mas isso não quer dizer que vai levar, né, Muricy? Um jogo único, né? Acontece que o futebol é um esporte que, às vezes, né, o que mais investe, ou que tem, às vezes, o melhor time no momento, não ganha. Às vezes não ganha, entendeu? Porque o outro time arruma uma estratégia boa, o treinador arruma uma estratégia boa de jogar atrás da bola, de deixar toda a responsabilidade para o outro, aí arma um time para contra-ataque ou a bola parada. Então, o futebol tem dessas coisas, entendeu? Eu acho que é o único esporte, né, que às vezes o melhor não ganha. Em outros esportes, a gente já sabe que um time vai ganhar, mas o futebol não tem essa, entendeu? Então, tudo pode acontecer, né? Volto a repetir, são técnicos experientes, os dois, né? O Dorival e o Filipão. E eles sabem jogar esse tipo de competição. Então, sinceramente, claro, pelo investimento, pelo time que tem o Flamengo, pode até se dizer que é alguma coisa que está na frente, mas não se pode descartar. Do outro lado tem um grande campeão, tem um cara que é estratégico também, que sabe jogar decisões, que é o Felipe, né? É isso aí. Estou conversando com o Muricy Ramalho nessa noite aqui, e eu falei para ele, nós não vamos falar só de São Paulo. Claro que vamos, o pessoal de São Paulo já está bravo aí, não vai perguntar nada do São Paulo, mas claro que vou. Mas aqui com o Muricy não dá para falar só de São Paulo. O Muricy também companheiro analista esportivo, meu amigo, né? Ficou um tempasso lá no Sport TV, né? Agora tem esse compromisso com o São Paulo. Aliás, deixa eu perguntar desse compromisso. Muita gente pergunta o seguinte para mim: você tem aí um contato maior com o Muricy, você acha que o Muricy se arrependeu, por exemplo, de não aceitar o convite para ir para a Copa do Mundo do Catar? Porque o Tite foi para a casa dele convidar ele. A gente sabe disso, como é que foi. Não foi uma, duas, foram 3 vezes. Pinta algum arrependimento, Muricy, ou você acha que você tomou a decisão correta de não aceitar? Não, nenhum arrependimento, porque eu fui criado assim, seja o compromisso que eu tenho, que eu assino, eu tenho que cumprir, entendeu? Então eu não posso, isso eu expliquei aqui em casa pro Tite, né?
Para mim era uma honra um técnico da seleção brasileira na minha casa, me convidando para ajudar na Copa do Mundo. Né? O cara tem que ter uma humildade muito grande, como é o Tite, né? Mas expliquei para ele, entendeu? Que eu já tinha sido convidado outras 2 vezes, né? Mas é um compromisso que eu assinei com São Paulo, né? Com o clube, com a história do São Paulo, com a torcida, né? Então não dá para mim simplesmente pegar o telefone no dia seguinte e ligar e falar, ó, não vou mais, vou para a Copa do Mundo, então tudo aquilo que nós planejamos não serve. Então, para mim isso não entra na minha cabeça, entendeu? Não é nada de outro mundo, para mim é obrigação. Eu fui criado assim, é obrigação, né? E então não me arrependo não. Claro que seria ótimo porque tá numa Copa do Mundo, né? Mas eu tenho um compromisso, tenho que cumprir até o ano de 23. Então, e o pessoal fala o seguinte, pessoal, os mais rodados, mais experimentados, né? Aqueles que te acompanham desde quando você era jogador de futebol, todo mundo comenta o seguinte, não, eu não concordo com o Muricy deveria ter ido. E eu explico por que o pessoal tem essa opinião. Porque eles entendem que você é um cara que merece ter uma Copa do Mundo no currículo. Os caras falam isso, não, o Muricy é um cara que merece ter uma Copa do Mundo no currículo. E ele não tem essa Copa ainda no currículo, porque ele não quis, que já foi convidado para a seleção como técnico e agora para ser um parceiro lá do Tite na seleção brasileira, né? Essa coisa de não ter a Copa do Mundo no teu currículo nunca te incomodou, né, Muricy? Não, seria muito legal, claro que eu penso nisso, tudo, mas não me incomoda por esse motivo, né? Porque se fosse o convite ter sido antes, né? Eu estaria na televisão, aí é claro que eu iria aceitar, né? Mas não me incomoda porque é a maneira que eu penso e as pessoas me respeitam assim. O Tite entendeu muito bem, porque ele já é um cara muito correto, né? Então, mas não me incomoda, não. Eu sei que é legal, as pessoas torcem para mim e para outros também, né? Então, com certeza não me arrependo de nada, não. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você não está como técnico e o Tite vai parar de servir a seleção brasileira depois da Copa do Catar. De repente, Muricy, você tem um compromisso com o São Paulo até 2023, que você falou. Eu não sei nem se é até o final do ano, se é no meio do ano. Até o final do ano. Final de 2023. Pois é, uma hipótese. CBF vai lá e fala, ô, seu Muricy Ramalho, o senhor não quer pegar esse rojão aqui a partir do final do seu compromisso com o São Paulo? Técnico de seleção brasileira, não é técnico de clube, não é dia a dia de clube, técnico de seleção. Isso você não pensaria, você descarta de imediato? Como é que é? Fala sobre isso, Muricy. Não, eu não sou mais técnico, né, Nilson? Não quero ser mais técnico, inclusive está no meu contrato, né? Eu já fiz o que tinha que fazer, ou seja, dei tudo de mim ali na beira do campo, nos treinamentos, entendeu? Meu pensamento hoje é outro. Claro que você trabalhar na seleção brasileira não tem o dia a dia, mas você tem à sua disposição os melhores do Brasil nas suas mãos. Isso deve ser muito legal. Eu não fui técnico, mas deve ser muito legal para o treinador, né? Ter os grandes jogadores, né? Mas isso está definido, ou seja, eu já fui convidado várias vezes para outros times para voltar a trabalhar, né? Mas não quero, já volto a repetir, já fiz minha parte e eu estou satisfeito no que eu estou fazendo agora. Então, a pergunta ainda sobre seleção. Você descarta essa possibilidade de voltar a ser treinador, mesmo sendo treinador de seleção brasileira. Você deixou isso claro, não é técnico de clube e descarta a possibilidade de ser treinador de seleção. E como é que você vê, Muricy? Você é um técnico consagrado no Brasil, né? Ganhou tudo que podia ganhar um treinador. Como é que você vê a possibilidade de um estrangeiro? Por exemplo, o Abel. O Abel é um cara que ganhou 2 Libertadores, um cara que está aí num grande momento na carreira. Eu estou dizendo que ele está em formação. Eu não acho que ele é um técnico completo ainda, mas ele é um cara em formação. De repente, um estrangeiro receber um convite para dirigir a seleção brasileira. Como que você analisa isso? Você acha legal, não é legal? Fala sobre isso, Muricy.
Bom, primeiro que hoje já não, a gente não vê mais, eu acho que tem que ser assim, o Abel como um estrangeiro, né? Porque o Abel já está no Brasil há algum tempo, já fez conquista, entendeu? E o futebol, para você dirigir a seleção brasileira, é o momento, né? Então, agora, o que põe em dúvida é o dia a dia, né? É o dia a dia do treinador. Eu não sei se esse tipo de treinador como o Abel gostaria de não ter o dia a dia, né? Então, essa é a dificuldade, porque o técnico não tem os jogadores na mão, entendeu? O técnico convoca um dia, chega no outro dia, tem o jogo. Então, eu não sei se até o próprio treinador, se ele gostaria disso, entendeu? Porque se percebe nele, né, o Abel, né? Claro, como você falou, ainda está em formação, a gente está sempre aprendendo, né? Mas você percebe nele que ele trabalha bastante, entendeu? Trabalha muito no dia a dia. E eu não sei se ele vai se dar bem dessa maneira, entendeu? Agora, trazer assim um estrangeiro mesmo, que não conhece o futebol brasileiro, assim, porque aí o cara fala, não, mas os jogadores tudo são de fora, mas não, mas é o futebol brasileiro, entendeu? Aqui é o pensamento do povo, o pensamento da imprensa, o pensamento das pessoas, não é só os jogadores que eles estão lá na Europa e tá tudo certo, não é assim, entendeu? Então, agora, eu volto a repetir, quando eu vou falar de algum treinador, eu falo como treinador. Eu não quero saber de onde que ele nasceu, o que que ele é, que jeito que ele pensa. Eu falo do que eu estou vendo sobre o treinador, principalmente quando eu estava na televisão. Sempre dizia isso. Não quero saber de que lugar ele é. Eu quero saber se ele é bom ou não. Então nós temos bons treinadores no Brasil. Hoje está chegando na final aí o Dorival e com certeza o Filipão, né? Então são dois treinadores brasileiros. Então nós temos treinadores bons, entendeu? Então Agora, volto a repetir, eu não vejo o Abel como estrangeiro, eu vejo o Abel já como treinador do Brasil. Tá aí, nós estamos conversando com o Muricy Ramalho, a torcida do São Paulo. Para de me xingar, São Paulino. Tem muita gente na live, os caras estão me xingando porque eu não estou falando do São Paulo. Que eu falei para o Muricy, eu não vou conversar só sobre o São Paulo com você. Vamos conversar sobre futebol, vamos conversar sobre seleção, Libertadores da América, que ontem foi o fato do dia, hoje tem Flamengo jogando daqui a pouco na Libertadores. O Muricy é um cara muito mais amplo do que só o São Paulo. Claro que o Muricy é São Paulo, né? Ele está estampado na testa dele aí, São Paulo. Mas ele é um cara que... Aliás, Muricy, você conseguiu tirar esse rótulo, porque você foi campeão em vários lugares. Campeão no Santos, campeão no Fluminense, enfim, campeão no Recife, campeão em vários lugares. Vou falar especificamente do Rogério. O Rogério é um cara, goleiro. Goleiro excepcional, extraordinário. Como técnico, isso é uma opinião minha, está se formando técnico também, até a mesma opinião que eu tenho do Abel. Ainda está aprendendo a ser treinador de futebol. É um começo de carreira, como você viveu também, um começo de carreira seu. O Rogério vai conseguir, ao longo da sua trajetória, na sua opinião, tirar essa imagem de São Paulo Futebol Clube para dirigir outros clubes aí pelo Brasil, Muricy? Como ele já fez. Ele já dirigiu, né? Já dirigiu Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo, né? Então, eu também eu saí de São Paulo, fui dirigir vários clubes, né? Mas é claro que a minha casa é aqui, minha casa é São Paulo, né? Então, não tem como tirar isso, né? Mas é claro que existe o lado profissional. Quando você está trabalhando, você é daquele time lá. Você é empregado daquele time, entendeu? Então, é claro que o Rogério foi o maior ídolo da história, né, do São Paulo, né? Isso tá nele, mas as pessoas separam bem, viu, cara? Eu acho que o cara fazendo as coisas direito, o cara sendo profissional, e as pessoas entendem, o torcedor entende. Eu vinha jogar no Morumbi contra o São Paulo, a torcida me aplaudia, porque sabia que era a minha profissão, né? Mas que o meu clube era ali, cara. Meu clube é o São Paulo. Cheguei, pra você ter uma ideia, né, Nilson? Cheguei em 64. Eu tinha 9 anos de idade. Eu ia no Morumbi ainda que ao redor era tudo sem casa, sem nada, entendeu? Então é um lugar que eu cresci, que eu fui garoto para São Paulo, fui depois juvenil, fiz tudo, né? Joguei futebol de salão, fui técnico de sub-11, sub-12, então é a minha história, né, cara, o São Paulo. Mas é claro que na hora de você trabalhar, você é profissional, né? Não tenha dúvida. E isso pode acontecer com o Rogério também,
Porque tem. Como é que você vê? Muita gente, estou vendo aí agora, até na live aí. O Rogério foi um ídolo incontestável, você diz aí, o maior ídolo da história do São Paulo, talvez mesmo o maior ídolo da história. Você vê que São Paulo teve muita coisa grande, né? Além do Rogério Ceni, o São Paulo sempre foi gigante, né? O São Paulo é gigantesco, enorme. Então, mas tá bom, o maior ídolo da história do São Paulo, muita gente rotula assim o Rogério. E ele está aí com muita gente ainda São Paulina, torcedores do São Paulo, relutando, falando, não deve permanecer. O São Paulo precisa não ter mais o Rogério Ceni como treinador. Você acha que aquilo que está sendo feito, Muricy, chegar, por exemplo, a disputar aí semifinal de Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil, é mais ou menos o planejado, está dentro daquilo que vocês esperavam para a temporada, Muricy? Teve o final do Campeonato Paulista também, né? Final do Paulista. Então, eu acho que é assim, eu acho que a gente está fazendo, né, um novo São Paulo, né? Tanto é que a gente renovou o contrato com ele, a gente quer fazer uma coisa diferente, quer ter um trabalho mais a longo prazo, e o São Paulo precisa disso, né? Trocou demais todos esses anos, né? E nós estamos reconstruindo com muita dificuldade, porque hoje sem a parte financeira você tem realmente dificuldade para manter o lugar, né? Para manter os salários, para contratar jogadores, todas essas coisas é muita dificuldade, né? Então, nós temos que ter um pensamento de futebol, né? E às vezes, muitas vezes a gente sabe que trocar, né, às vezes não é bom, entendeu? Você tem que ver o trabalho do profissional que está ali, se ele pode reverter, né? Eu falo isso muito porque eu tenho experiência própria, né? Porque eu reverti muitas coisas no São Paulo, né? Quase que impossível, ou seja, assim, desclassificado da Libertadores, você, igual o tricampeonato, você 11 pontos atrás do líder e você dá toda a volta, porque eu acho que o treinador, ele é bom, assim, o treinador é bom no momento ruim, no momento bom ele não precisa nem se meter, porque aí ele começa a atrapalhar o time, entendeu? Mas quando o time precisa, que você tem que mostrar que ele é bom, que é bom. Então é isso, a gente tem consciência do que nós estamos fazendo, né? O Rogério também é um cara inteligente. Eu acho que o São Paulo está fazendo o certo. As pessoas falam, não dá para fazer mais, Muricy? Daria, mas claro que a gente tivesse realmente um apoio financeiro. Mas do jeito que a gente está, os caras fazem milagre lá, cara. Vai no banco pedir dinheiro para pagar salário, torce para a gente vender o Antony, por exemplo, para ganhar um dinheiro, para pagar salário, tudo para pagar salário, entendeu? Então não é fácil não, cara. Mas os jogadores nossos não desistem, porque vê que a gente está realmente trabalhando muito duro para isso, né? Então o São Paulo está se reconstruindo, mas é uma situação muito difícil, né? Pela dívida que tem, né? É difícil. E difícil também o jogo de amanhã, quinta-feira. São Paulo está perdendo de 2-0, foi 3-1, né? O jogo lá, então está 2-0 para o Atlético Goianiense. Mas eu já vi, nossa, Morumbi com 60 mil pessoas ali, e a coisa a ser revertida. Eu estava falando o seguinte, eu acho que um dos melhores jogos que eu vi do São Paulo esse ano foi aquela partida contra o Bragantino, domingo à tarde, no Morumbi, esse jogo recente. Fez um belo jogo e meteu 3-0. Quer dizer, se alcançar o patamar desse jogo contra o Bragantino, eu acho que é viável a classificação para uma final de Sul-Americana. E acho que essa final de Sul-Americana poderia até viabilizar um título no ano. Eu acho que vai jogar tudo que pode e que não pode amanhã, né, Muricy? Com certeza. A comissão técnica, os jogadores estão realmente com um pensamento muito, muito forte. Nós tivemos um jogo final de semana dificílimo, né? Fizemos um time alternativo e aquele pontinho já nos deu um pouco mais de força para esse jogo agora. A gente sabe que o Morumbi vai ferver amanhã, entendeu? A torcida vai com tudo, vai forte, porque a torcida de São Paulo acredita, né, nesses jogadores. É complicado, estamos perdendo de 2-0, mas é nossa casa, entendeu? Os times adversários sofrem, né, no Morumbi. Então é pressão total do time adversário, com todo o respeito que a gente tem por eles, né? Mas a gente está em casa, a gente tem que ir para cima, né?
Estou perguntando aqui para falar com você sobre dois caras. E eu conheço você. Você sempre falou a mesma coisa. Eu não desisto de jogador. Quando você era técnico, você usava essa expressão permanentemente. Quando pegavam no pé de um jogador, você falava, calma que eu não desisto de jogador. Eu não desisto. E nessas coisas de não desistir, você já fez reverter muita opinião de torcida a respeito de jogadores. Estão falando de dois caras aqui, o Igor Gomes, e estão falando também do menino que veio aí, o Galopo. O que você acha desses dois garotos? Eles têm muito a crescer, a evoluir? O que você acha, Muricy? Eu acho que é o seguinte, que a gente não tem que desistir mesmo porque são patrimônio do clube, o treinador tem que respeitar isso, né? Que esses jogadores não são deles, eles são do clube, e você como profissional que recebe do clube, você tem que melhorar os atletas, entendeu? Isso é obrigação do técnico, também melhorar os atletas. Claro que existem momentos, né, que você tem que, às vezes, dar um passinho atrás, né? Eu já tive vários jogadores, né? E por isso que eu falo que eu não desisto, vários jogadores que estavam num mau momento, até particular também, porque eles são gente, eles têm problemas que nem a gente. E na conversa, é que eu era muito assim, claro, com os jogadores, né? Deixar o jogador um pouco, proteger um pouco os jogadores, né? Deixar um pouco de lado, fazia treinar bem, e aí no momento certo, você volta com esse jogador, entendeu? Então, isso é um trabalho que o técnico tem que fazer também. Por isso que eu falo que o técnico não pode desistir do clube, porque o jogador não é dele, né? Então, e os jogadores já mostraram várias vezes, o Igor Gomes, o próprio Galopo, né? Que são bons jogadores. Agora, e outros mais também. Então, eu falo só assim, de não falar nome, mas o técnico tem obrigação, como profissional do clube, de não desistir e outra, tem que melhorar o jogador. Isso é obrigação dele. Isso é uma obrigação. Por quê? Porque o jogador é patrimônio do clube. Amanhã o técnico vai embora e o jogador fica aí. Então, o técnico, por isso que eu falo, ele está no mau momento dos jogadores, mas o treinador não pode dar as costas e não pode desistir. É isso aí. E goleiro, o São Paulo tem uma escola de goleiro, a turma mais nova não vai entender o que eu vou dizer. O Muricy sabe o que eu vou dizer, porque o Muricy tem até mais idade do que eu. Desde Picasso, São Sérgio, Valdir Pérez, Zete, Rogério Ceni, a escola de goleiros do São Paulo sempre foi extraordinária. São Paulo tinha um goleiro chamado Sérgio Garotada. Você que é garoto aí, ele era chamado de São Sérgio, tanto milagre que esse cara fazia, né? Então, a escola sempre foi extraordinária. Agora tem a obrigação aí de tentar substituir um grande ídolo da história, que é o Rogério Ceni. Todo goleiro que vai estar lá vai ser realmente muito cobrado em relação a essa comparação. Como é que se trabalha isso, Muricy, com o cara que está jogando? Por exemplo, tem os caras do São Paulo que não são do mesmo nível do Rogério, a gente sabe disso, né? São abaixo do Rogério em termos de goleiro. Mas como é que se trabalha isso? O que tem que se fazer, Muricy? Bom, é claro que, como você falou, é uma posição complicada. Desde que o Rogério parou de jogar, sempre existe muita pressão, né, em cima dos jogadores, dos goleiros que vêm, porque isso é natural, né? Porque o Rogério foi acima da média, foi campeão e tudo, né? E então a pressão existe, sim, né? Agora, a questão é também aquele negócio da gente acreditar no trabalho, né? A gente tem que trabalhar os goleiros que nós temos aí, né? Também fazer melhorar, porque eu acho que é uma posição que você pode melhorar mais que um atleta de linha, porque é específico, né? Ele tem um treinador próprio para eles, ou até dois às vezes. Então, você pode melhorar. Agora, a pressão vai existir sempre. Amanhã nós vamos trazer aí o melhor goleiro do mundo aí, e vai ser pressionado também, vai ter pressão, porque vai olhar para o banco ali, ou vai olhar para a história e vai ver que ali teve um baita goleiro, né? Então isso é uma coisa natural. Muito bem, estou conversando com o Muricy Ramalho antes do jogo do Flamengo. Daqui a pouco eu e o Muricy vamos assistir o jogo do Flamengo contra o Vélez, né? O Flamengo deve passar aí para a final, já passou, na minha opinião, para a final da Libertadores, com o resultado que obteve lá na Argentina, mas tem que jogar contra o Vélez daqui a pouquinho. Vai enfrentar o Atlético Paranaense na final. E eu converso com o Muricy Ramalho agora ao vivo. Vou pedir para vocês, gente, ó,
Nós estamos com 19 milhões de impressões no meu podcast. Eu tenho lá o podcast de Pai para Filho, que o Muricy foi um dos convidados desse podcast. Aliás, a visualização do Muricy está lá, ó. Lá em cima, enorme a visualização, na matéria que ele me concedeu, junto com o meu filho lá, o Fausto. Se inscrevam no canal. Vão lá no YouTube, assim que vocês terminarem aqui, vão lá no YouTube, podcast de Pai para Filho. Vocês escrevem podcast de Pai para Filho. Se inscrevam no canal, vocês vão gostar. Tem matérias incríveis. Muricy Ramalho, Rogério Ceni, Luiz Fabiano, Miller, rapaz. Tive uma conversa com o Miller essa semana, extraordinária. Aliás, já que eu falei nesses caras, Muricy, o que mais a torcida do São Paulo cobra é isso. O pessoal de São Paulo, eu me lembro que o Milton Neves, na época que estava conosco na Jovem Pan, sugeriu um adesivo e o adesivo foi feito. Torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Por quê? Porque sempre teve times assim espetaculares, com você, com o Cilinho, com o Tele Santana. Isso daí vai acontecer com o Roberto Moraes, lá de Piracicaba. Lá. Roberto Moraes lembra do Muricy cabeludo, quando ele trabalhou na Gazeta. Grande Robertão Moraes, em Piracicaba, da Jovem Pan News. Piracicaba está na live. Eu também lembro. Nós estamos velho. Eu lembro do Muricy cabeludão também. Quando São Paulo, Muricy, isso aí é longo prazo, isso é médio prazo, é curto prazo. Quando é que o São Paulo vai ter, talvez, um parceiro de verdade financeiro para retomar um time desse nível que sempre foi da história do São Paulo? Não é fácil, não. Está difícil, porque aparece muito pouco, né, para investir. Agora está aparecendo um pouco mais, porque está se vendo, né, que o futebol, o retorno é muito, muito bom e rápido, né? Então tem alguns empresários já querendo investir, né? Mas a gente percebe que não é a minha área, nem me meto muito nisso, não quero nem saber essa parte econômica, mas é claro que a gente ouve, eu estou lá dentro, né? A dificuldade é muito grande, porque toda hora aparece pepino, você tem que pagar, você tem que respeitar, porque agora também existe a punição da FIFA, é tudo muito complicado o negócio, né? Mas a gente percebe que a diretoria, o Júlio, o Belmonte, o Rui, o Nelson, eles estão tudo atrás desse investimento, porque senão fica difícil, não dá para competir, entendeu? Não dá para competir, porque senão vai ficar aí Flamengo, Palmeiras, esses times tudo aí que estão com muito dinheiro na frente, né? Difícil, né? Então, a gente percebe que existe já assim, pelo que eu ouço falar lá no Morumbi, também na Barra Funda, é que o ano que vem já vai estar um pouco melhor, né? Essa parte financeira, né? Que já dá para não fazer grandes investimentos, mas algum investimento, porque o grande problema nosso é isso, a gente só tem a camisa, a gente só tem a boa conversa, mas não tem. Hoje em dia, se você não dá uma luva, não dá, porque hoje você não compra o passe, mas você não dá alguma coisa, o jogador não vem, cara. Não vem. Então, alguns vêm ainda pelo São Paulo, pela história, né? Então, mas o ano que vem eu acho que vai estar melhor. Então, isso aí eu me lembro, rapaz, São Paulo viveu momentos, na época ali do torcer para São Paulo era grande moleza, que se o cara tivesse 3, 4 opções para jogar, ele optava em jogar no São Paulo. Claro. Ele queria jogar no São Paulo. E hoje não é assim. Não é porque é exatamente isso que o Muricy está falando. Tem 2 clubes que têm investimento muito diferente no futebol do Brasil. O Flamengo, Palmeiras e também o Atlético Mineiro, que tem gente botando dinheiro adoidado lá no Atlético Mineiro, né? E não se faz mais futebol, Muricy. Se tornou um negócio tão profissional que não dá mais para fazer o futebol da maneira romântica. O futebol é feito ou com dinheiro ou então sem título. Isso é uma constatação, você concorda ou não? É isso mesmo. Você vê aí os que estão aí brigando, né? São times que investimentos, né? E com as contas em dia, né? O próprio Atlético Paranaense vem se preparando há muitos anos também para isso, né? Time muito organizado, né? Time muito organizado. Então, não é fácil a situação não só de São Paulo, mas de outros clubes, né? Então, todas as vezes, como você falou no passado, os jogadores não viam só a parte financeira do São Paulo, via porque aqui tinha a chance de ser campeão.
Então, porque era campeão toda hora. Desde o Tele, comigo também, entendeu? Então, toda hora era campeão. Então, São Paulo, a gente sempre ia no mercado e sempre tinha 3 times para aquele jogador, que queria aquele jogador. E não tinha outra. Os caras vinham para São Paulo na hora. Não queria nem saber quanto iam ganhar, nada. Porque sabia da estrutura, sabia que iam chegar e você ser campeão valoriza demais o atleta sabe disso, né? Porque ele faz uma carreira para ir também para fora, para ganhar bem, mas para isso tem que fazer aqui no Brasil um bom trabalho. Então, todos escolhiam São Paulo. Para a gente era muito fácil contratar jogadores, porque todos os bons jogadores queriam vir para a gente. Então, isso aí a gente saía sempre na frente. Antes de acabar a temporada, a gente já 4, 5 meses antes, já tinha praticamente os jogadores já palavrados com a gente. Outra coisa, você chegar num grupo e colocar um jogador, quando o grupo está vencendo, é muito mais fácil do jogador se encaixar. É que nem o garoto novo, e eu sei que tinha um monte de mala que pedia para você botar garoto novo no time, quando o time estava encaixado, né? Mas você pode queimar o cara, né? Colocando muito antecipado, né? E quando o time não está vencendo, Muricy, é muito mais difícil de dar certo qualquer contratação. Isso é uma verdade também, né? Porque não tem, como é que você usa? Não tem a liga, não tem o encaixe. O time perdendo, uma contratação entrar ali e dar certo é complicado. Muita gente reclama e não analisa nesse aspecto, né, Muricy? Existe adaptação, existe tudo, né? Uma coisa diferente, né? Você não chega assim num dia e joga no outro. Claro que tem jogadores que têm mais facilidade para se adaptar, né? Então, mas isso aí acontece mesmo. E não pode, eu acho assim, o time de futebol, principalmente nos dias de hoje, né? Com a intensidade, com a quilometragem que tem hoje, não pode só jovem e não pode só experiente. Tem que ter uma mescla aí, entendeu? Tem que ter uma mescla para você manter a intensidade e manter o jogo, né? E manter o jogo equilibrado, que é o jogo equilibrado, o que é? É os mais experientes, que segura a bola, que organiza, que apoia os mais jovens, entendeu? Então, eu sempre acredito numa mescla boa, né? Desde que, claro, os mais experientes também estejam bem fisicamente, né? Porque senão não tem, hoje não dá para jogar se não tiver fisicamente bem. Isso eu posso te garantir, porque a quilometragem do jogador e a intensidade não tem como. Não existe mais jogador que sem estar fisicamente bem não joga, vai jogar, não tem. Então, eu acho o ideal é a mescla. Você mesclar, e principalmente em alguns lugares do campo, né, mesclar com juventude, com velocidade, com outro cara que vai cadenciar, que vai passar, que é o que vai pensar. Isso tudo é do treinador também. Ô, Muricy, estão perguntando aqui se está sendo feito algum planejamento já para contratações ano que vem, né? Estão falando de goleiro, estão falando no Nacho Fernandes, se o São Paulo já está pensando em contratações, tem nomes, mas é o que você fala, precisa ter dinheiro para contratar, né? Existe já esse planejamento visando a temporada do ano que vem? E a tua pergunta aqui, acha que o São Paulo cai? Eu acho que não cai, coisa nenhuma. Não está nem no pensamento Pedro Raul, estão falando desse garoto Pedro Raul. Que tipo de trabalho o São Paulo vem fazendo de avisando a temporada do ano que vem, Muricy? A gente até pensa nesses jogadores. Pedro Raul também é um jogador muito interessante, goleador, né? Mas aí sempre barra na mesma coisa, Milton. Na hora que a gente vai falar em quanto custa, não temos a mínima chance, entendeu? Então a gente tem, claro, planejamento já para o ano que vem, né? Algumas posições, porque alguns jogadores a gente vai perder também, que vai sair, né? E a gente conversa com o Rogério para ver que tipo de jogador ele quer, entendeu? Mas é um trabalho muito complicado, porque todas as vezes que você vai procurar esses jogadores, né? Porque as pessoas falam, por que não contratou aquele lá? Porque aquele lá, meu filho, aquele lá é 10 milhões, outro é 20 milhões, é tudo milhões, entendeu? Então, o planejamento existe, mas a gente chega na hora de conversar com os procuradores, com os empresários dos jogadores, a gente não tem como competir, entendeu? Porque são jogadores que, como são diferentes, né, que são poucos,
porque não tem assim grandes jogadores assim livres, são poucos, e aí são caros. E a gente não tem como competir, entendeu? Mas já estamos já olhando com carinho o mercado, nós temos lá uma equipe lá de pessoas que olham bem o mercado, né? Para ver qual que é a possibilidade, a gente traça um perfil que o treinador gosta, essas pessoas que estão lá vão procurar no mundo todo, né? Eles dão todas as opções para a gente também vai atrás olhar, vai averiguar, ver imagens, ver tudo isso aí, mas o grande problema nosso é sempre na hora de você negociar. O Igor Gomes, falar em negociar, parece que não chegou a um acordo com a diretoria, o garoto está mais para sair do que ficar, né, Muricy? O Igor Gomes, né, tem aqueles contratos, né, que chega no final, aí sempre a vantagem é mais do jogador hoje, né, do empresário também. E eles já conversaram várias vezes, né, porque o Igor Gomes é um garoto realmente que é um grande São Paulino, a verdade é essa, e ele não quer sair de São Paulo sem deixar alguma coisa do lado financeiro, entendeu? Que daqui a pouco ele pode assinar até um pré-contrato já o ano que vem, entendeu? Então, mas ele não quer fazer isso. Então, isso são coisas que também a gente tem que ver com carinho, né? O jogador, né, cara? Não tá passando um bom momento, tudo, mas é um jogador que, para nós lá dentro, é um jogador que foi feito no Cotia, um jogador que reconhece isso e falou isso, ou seja, não vou sair assim deixando na mão, como fez o Kaká na época, né? Então, isso pra gente também vale muito, né? Agora, é difícil você renovar porque os valores são muito altos. Não, isso que você está falando é interessante, porque é verdade, o garoto não está passando um bom momento, não vem jogando bem, a torcida está pegando muito no pé dele, mas tem algumas coisas que o torcedor precisa saber. Isso aí que você contou é uma coisa de bastidor. Ele está dizendo o seguinte, ó, o Igor Gomes quer deixar alguma coisa para o São Paulo, como gratidão até. Isso, claro. Isso mostra o caráter do cara, né, Muricy? Mas esse moleque é fora de série. Eu sei que o torcedor ele quer ver o cara jogar, quer ver o cara jogar bem, porque é o São Paulo, né, cara? São Paulo é gigante. São Paulo é muito grande. Então, o torcedor ele quer ver o time lá em cima. O jogador tem que dar a resposta, entendeu? Mas existe por trás desses caras aí uma pessoa. São gente, né? E esse moleque é fora de série, cara. Esse moleque como pessoa, como educação, como profissional. Eu sei que essa pessoa fala, mas só isso não interessa. Mas não interessa sim. Interessa sim, entendeu? Porque a gente tá no dia a dia lá e ele é um garoto fora de série. E já só para ele falar isso, né, aí você vê que caráter que tem o cara, porque amanhã ele pode pegar e ir embora e não deixar nada. Entendeu? Então, a gente respeita as opiniões, né? Mas esse é um jogador que lá dentro a gente respeita muito. Tá vendo? O Muricy trouxe um bastidor interessante. Eu também, eu pego no pé do Igor Gomes às vezes, porque é aquela tal história, é melhorar o jogador, né? Esse menino, se eu não me engano, eu transmiti o jogo, que ele estreou no São Paulo. Ele fez, acho que 2 gols contra o Ituano, sei lá, se foi estreia, coisa assim. Mas ele me encantou, rapaz, porque ele entrava na área, ele chutava, foi o cruzamento que ele veio batendo de fora, dentro da área, fez um golaço. Se eu não me engano, foi um jogo contra o Ituano. Fiquei impressionado. E eu vejo que o garoto agora, o negócio dele, ele não chuta. Ele falta, eu acho que confiança para ele, porque bola, eu acho que esse cara tem. Então ele prefere só tocar de ladinho, ele não chuta mais. Como é que você vê essa questão do Igor e de jogador que perde a tal da confiança, Muricy? Mas isso aí, meu, é um dos itens mais importantes, não só no jogador, mas no técnico, em todos nós, que é o fator confiança, cara. E não adianta você falar que aquele jogador é craque e não tá jogando bem, por quê? Porque a confiança vai embora. É muito complicado, entendeu? Você entrar no jogo, não tá jogando bem, a torcida não gosta, e com razão, você tá lá para fazer o melhor, para jogar, entendeu? Você tem que dar a resposta, porque você é profissional, é pago para isso.
Mas o fator confiança não é só para o jogador, não. Para o treinador também. Os treinadores sentem muito também. É que, claro, o treinador não deixa transparecer, o treinador não fala, né? Porque ele sempre vai dizer que ele é o forte, que não sei o quê, mas não é nada disso. Eu fui treinador, trabalhei com vários. O cara tem sua insegurança também. Porque ali, ali é um lugar de resultado. Ali é um lugar de muito resultado. É um lugar gigante, é um lugar que tem 20 milhões de torcedores. Não é brincadeira, não, do que nós estamos falando, entendeu? Então, isso acontece. O jogador, às vezes, a bola começa a bater, entrar, ele chuta, bate na trave e entra. Então, isso é tal de confiança, né? Então, a gente entende, claro, que o torcedor ele quer que o cara responda toda hora e também, eu acho que ele está num time grande, ele sempre tem que estar pronto. Agora, existem os momentos que aí, é claro, a comissão técnica, eu converso muito com ele também, a gente tem que conversar para não deixar o garoto totalmente sozinho, porque a gente sabe que às vezes o cara se sente só, entendeu? Por incrível que pareça, né? Então a gente entende a crítica. Pois não, é verdade, você tem toda a razão. Você conta sempre uma história com o Tele Santana, e eu estou falando do Tele, né? Estou falando daquele que foi gigante, a exemplo do que você foi gigante como treinador. Num jogo, numa derrota contra o Corinthians, se eu não me engano, dirigente foi embora, todo mundo embora, o único que estava lá com o Tele no vestiário foi você. Você foi lá, o cara se sente solitário, sozinho. Por maior a trajetória e maior a grandeza do cara, né, Maurício? Isso é o Tele Santana, nós estamos falando, pô. Nós estamos falando, esse sim, de um dos maiores treinadores do Brasil, do mundo, do São Paulo, nem se diga, entendeu? Então, como eu queria ficar quase que 24 horas do lado dele para me aprender, né? Então eu estava todo momento com ele, entendeu? Nos momentos bons, ruins, né? Claro que nos momentos bons, assim, de vitória, né? O quartinho dele, que depois eu também assumi esse quartinho, ficava lotado, não dava nem pra gente despedir dele, de tanta gente que tinha, né? Mas isso aconteceu mesmo, cara, porque o futebol é assim, o futebol não é fácil. O Tele, depois de um jogo contra o Corinthians, praticamente fui lá me despedir deles, não tinha ninguém lá com ele, tinha ido todo mundo embora. Né? E como ele não trazia o carro dele para o Morumbi, e ele morava na Barra Funda, eu fiquei com ele até quase que 1h da manhã, o Morumbi todo apagado, depois levei ele para Barra Funda. Nunca fiz isso, porque eu moro perto do Morumbi, né? Então acabava o jogo, às vezes dava para ir até a pé. Então, é para você sentir como é que é o futebol, entendeu? Por isso que nós que estamos há muito tempo, que temos um pouquinho mais de experiência, que já vimos muitas coisas, a gente tem que saber, né? Saber que é um momento difícil para o jogador. Entendo as críticas, porque entendo as críticas para o treinador também. Eu fui treinador e tinha minhas críticas. Isso acontece mesmo, entendeu? Mas as pessoas que estão ao lado, essas pessoas não podem desistir da pessoa, entendeu? Isso aí. Não, você está falando um negócio sério. Porque não adianta, o torcedor fica perguntando coisas, mas ele não conhece. Bastidor de clube, a gente, jornalista, conhece 10%, se conhecer. Bastidor de clube é algo muito, muito interessante. A gente conhece muito pouco de bastidor de clube, né? Quase então, nada. O pessoal está falando aqui, você é advogado de defesa do Rogério Ceni. Gente, eu aqui critico o Rogério muito. Por que eu critico? Eu falo, o Rogério é um técnico em formação. O Rogério vai errar muito ainda. Ele está se formando como técnico. Não adianta eu vir aqui e falar, não, melhor técnico do Brasil, extraordinário. Não, a única coisa que eu falo é que ele é um cara que trabalha muito. Ele é um batalhador, ele gosta de trabalhar. Então, ele já tem isso aí, é um handicap altamente favorável. É um cara que trabalha. Mas o Muricy, gente, o Muricy foi demitido do São Paulo com 3 campeonatos brasileiros ganhos. O pessoal esquece essas coisas. Então, quer dizer, não tem essa de ídolo. Se o Rogério perder 5, 6, 7 jogos seguidos, 8 jogos seguidos, ele vai cair fora também, porque o futebol é assim. O futebol é desse jeito. Então, para mim, não tem muita surpresa, viu, Ulisses? Depois que você está há 50 anos nisso, você não fica surpreso com nada. Você concorda com isso? Claro, é isso mesmo, cara. Não tem... O futebol, como você falou, né, que só se sabe... Quem está de fora, só se sabe 10%. Ninguém sabe o que acontece. As pessoas só começam a imaginar, mas não tem ideia que é um time de futebol. Não tem ideia. É muita coisa, entendeu?
que acontece, né? E o treinador é assim também. O treinador, meu, não tem... Eu ganhei... não é fácil... Ô, Nilson, você ganha 3 campeonatos brasileiros seguidos. Seguido. Meu, é por isso que eu tive esse monte de coisa aí. Coração, diverticulite, arritmia. Porque não é fácil fazer isso. É muito complicado. Não sei se vai ter alguém que vai fazer isso novamente no São Paulo. Acho que vai ser muito difícil, entendeu? Então, a gente tem que entender isso, sabe? Tem que entender que não é fácil, não. Como você falou, Rogério, como vários técnicos jovens, também estão em formação, porque a gente está sempre aprendendo, né? Hoje eu fico lá vendo o treino porque quero aprender até hoje, né? Agora, futebol é assim, futebol, e os técnicos têm que entender isso, e eles entendem, que sabe que às vezes o momento não é bom, e aí eles mandam a gente embora, como me mandaram embora do São Paulo, né? Como me mandaram embora do São Paulo, né? Mandaram embora com 3 títulos brasileiros conquistados, seguidos. Seguido, né? Que não é fácil, né? Então, eu também entendi na época também, né? E é assim, futebol não tem cadeira cativa, não tem a torcida, e eu também sou torcedor, a gente sabe separar, né, os momentos do cara, ídolos, né? Jogadores excelentes, todas essas coisas, mas dele, quando vai para o resultado, aí as pessoas separam, e o cara não deixa de ser ídolo, não deixa de ser o melhor do mundo, essas coisas, né? Porque o futebol, ele continua e tem que dar resultado, Nilson, não tem como. Não tem como. É como na sua profissão também, você pode ser o melhor do mundo aí, mas se você não começa a dar resultados, os caras vão te chamar e falar, Nilson, é o seguinte, cara, tem que melhorar isso aí, entendeu? Então é normal, pô. É isso mesmo. Futebol é um negócio é isso aí. O futebol é resultado, não tem conversa, não. Se não vier o resultado, a cobrança é grande. Num clube como o São Paulo, o que o Muricy falou, são 20 milhões de torcedores. É que o pessoal não tem ideia. É o único clube brasileiro, tem ideia assim, é o único clube que ganhou 3 mundiais. Ó, mesmo sem dinheiro, mesmo com problema, com uma série de coisas, nenhum outro clube ganhou 3 campeonatos do mundo. Do Brasil, né? São Paulo é o único tricampeão mundial. Olha o tamanho desse clube. Então, o torcedor de São Paulo não aceita o São Paulo na situação que está no Campeonato Brasileiro. Mas não tem que aceitar mesmo. Mas não tem que aceitar mesmo. Não tem que aceitar. Porque eu também não aceito também. Não tem que aceitar. Um clube desse tamanho não pode estar na situação que está. Tem que razão. Aqui não faço média com ninguém, porque não sou de fazer média. Dou pouca entrevista, porque não quero aparecer. Já foi meu tempo, já. Mas não tem que ficar. Eu não estou satisfeito também, não. Entendeu? Então, o torcedor de São Paulo tem razão. E as pessoas de São Paulo entendem isso. É isso mesmo, você tem toda a razão. Aliás, você falou no negócio que muita gente me fala também. Pergunta para o Muricy, você que tem bastante contato com ele, por que ele não aparece? Por que ele não dá entrevista? Quer dizer, é uma coisa mais estratégica da sua parte, né, Muricy? Claro, eu sou muito convidado. Convidado para tudo, para ir em televisão, para tudo quanto é lado. Primeiro que eu não vou mais por causa da pandemia, nem viajo. E segundo que eu tenho que saber que eu fui treinador, entendeu? Então eu tenho que fazer minhas coisas assim, não aparecer, mas eu faço muito lá, né? Principalmente converso muito com os jogadores, porque é um plantel grande, às vezes o cara está aborrecido. Então não é fácil, converso com o treinador também, né? Claro que não taticamente, porque é coisa dele, né? Claro, quando ele me pede a opinião, também falo. Mas não é para mim aparecer. Hoje o técnico é outro, é eles que tem que aparecer, os jogadores são outros também, entendeu? Primeiro que eu nunca fui de aparecer, nem quando eu era treinador, entendeu? E muito menos agora. Eu tenho que saber meu lugar, sabe? Tem que saber meu lugar, porque eu fui treinador e eu sei que às vezes, né, as pessoas podem ficar com dúvida. Comigo não tem dúvida. Comigo não tem esse negócio de dúvida, entendeu? Na hora que eu tiver que falar uma coisa para você, eu vou para cima de você e falo. Agora, não tem que estar aparecendo toda hora. Não tem que estar, porque não acontece nada, entendeu? Claro que aqui é bom a gente estar conversando um pouco, vai ter várias informações que é importante, né? A gente explicar para o torcedor, né? Mas toda hora, sabe? Toda hora. Aí dá uma impressão de que o cara quer aparecer mesmo, sabe? E eu não estou mais nessa fase, não. Quem conhece você sabe que você está falando 100% de verdade. É exatamente isso. Aliás, outra coisa que me pergunto.
em relação ao Rogério. Quem lançou o Rogério como titular do São Paulo foi o Muricy Ramalho. O Muricy que colocou o Rogério como titular. Aliás, foi uma tarefa dura, porque ele tinha o Zete também. Ele tinha os dois. Tive que trocar. Aí, não era fácil, não. E ele colocou o Rogério como titular do São Paulo. Você acabou de falar o seguinte, quando me pergunta, eu opino. O Rogério, pela característica do Rogério, eu conheço bem o Rogério também, ele é um cara de perguntar, ele vai até você, ou ele está fazendo um trabalho mais individual, mais solo, mais sozinho. Tenta falar um pouco sobre isso, Muricy. O técnico, né, ele tem as suas características, tem sua maneira de pensar, né? O Rogério também não é diferente, é como todos os outros, cada um tem uma maneira de pensar, né? Tem hora que eu sei como é que são, porque a pressão é gigante, tem hora que eles querem conversar, tem hora que não, eu também tenho que saber meu momento de chegar no treinador para falar alguma coisa, entendeu? Mas é difícil porque ele é o treinador, né? Ele pensa no futebol de uma maneira, né? E então eu sei o que eu faço, eu sei que não vou chegar lá nele e falar isso, aquilo, não. Quando ele precisa, né? Somente no começo, que ele não conhecia os jogadores, que eu conhecia, o que você acha desse jogador, como é que é o comportamento desse. Então, aí beleza, mas eu procurar, assim, de estar conversando, eu acho que ele devia fazer isso, aquilo. Não, a maioria das vezes eu sei porque o técnico precisa de um carinho, fala, meu, o treinamento foi bom pra caramba, o nosso time jogou bem, né? Aí, assim, aí eu posso até falar, né? Mas, assim, em termos táticos, assim, realmente é mais coisa dele mesmo, ele tem sua maneira de trabalhar e a gente respeita. Tá bom. O pessoal está falando um monte de nome aqui, Tadeu, goleiro do Goiás, estão falando em outros goleiros, o Bento. Muito bom, Tadeu, muito bom. Muito bom, grande goleiro. O Bento também, esse menino do Atlético Paranaense, também um belíssimo goleiro, né? Aliás, o Atlético é um negócio maluco, né? Sai um goleiro, entra outro e os caras mantêm um padrão que eu vou dizer para você. Mas eles venderam o Santos não sei quantos milhões para o Flamengo e esse Bento já está valendo milhões também, né? Já está valendo. Você não consegue, ainda mais no Atlético que eles fazem bom negócio, você não consegue tirar por preço barato. A gente sabe os bons goleiros, mas temos pouca chance, né? Ô, Muricy, agora vamos falar da Copa para a gente finalizar, porque eu não conversei sobre Copa do Mundo. Eu, particularmente, adoraria ver você na Copa. Nem que fosse para você pegar 3, 4 meses de licença no São Paulo aí, entendeu? Mas eu amaria se você estivesse ao lado do Tite. Tite é um cara que eu gosto muito também, é o que você falou. O Tite é um cara que a gente tem que torcer a favor, porque ele é uma pessoa muito, muito boa, um ser humano muito bom. Sabe? Quem conhece o Tite sabe o que eu estou falando. O cara do bem, o Tite. E eu acho que você do lado dele ia ajudar demais. Mas, enfim, isso aí já passou, né? Mas você acha que nós vamos ter chance? Tô feliz de ver o Neymar focado. Você sabe que eu pego muito no pé do Neymar. Mas ele começou uma temporada muito focado. Não tá bem fisicamente, tá marcando gol. Só tem aquelas encrenquinhas ali por causa de ego lá no Paris Saint-Germain, mas isso é absolutamente normal. Mas você vê um Neymar muito focado para essa Copa, os atacantes de beirada apareceram, parece que ele vai chamar o Pedro também. Nós vamos ter um grande time, né, Muricy? Então, o que eu acho legal que foi um acerto, né? Porque a gente a gente sempre critica muito os dirigentes, né? Mas foi um acerto muito grande a gente ficar com o Tite depois da Copa, né? E logo, acabou, não, você é o cara para a próxima Copa, acabou. Então, hoje, o trabalho do Tite vai começar a dar resultado agora, porque nós temos eu conversando com ele aqui em casa mesmo, nós temos um pessoal aí de jogadores realmente diferentes, coisas que a gente não tinha, por exemplo, na Copa do Mundo, na Rússia, a gente não tinha extremos, a gente usava meias para o lado, né? O Willian do lado, o Coutinho do outro, a gente não tinha o que o futebol exige, porque o futebol está tão fechado que só existe uma maneira de você furar, que é pelo lado com velocidade. Não só com jogadas, você tem que ter velocidade. E hoje o Brasil, eu conversei muito com ele em relação a isso, tem muitas opções do lado, vai até ficar cara de fora aí muito bom. Porque tem muitas opções, né? Então mudou completamente o Brasil, né? Em termos
tático. Né? O Brasil tinha uma maneira de pensar futebol, taticamente, mas era pelas características do seu jogador, jogava daquela maneira. Hoje ele pode mudar, ele pode jogar de várias maneiras, entendeu? E ainda mais por exemplo, a gente não tinha um grande centroavante assim, centroavante na Copa do Mundo. Você estava lá, né? A gente não tinha. A gente tinha jogador que era falso 9, que se fala, né? Não tinha 9. Hoje nós temos 9. Né? Hoje nós temos um 9 aí que está fazendo gol todo dia. E o Tite está vendo isso, o Tite vai em todos os jogos, entendeu? Então hoje nós temos opções, nós temos da beirada vários jogadores, Rafinha, Igor Vinícius, o jogador do Real Madrid, desculpa o nome. Vinícius Júnior. Vinícius começou comigo no Flamengo lá. Então, tem o Rodrigo também, né? Tem o Rodrigo, não, tem vários, entendeu? Tem o Arsenal também, que era do Ituano. Então nós temos vários jogadores, né? Então o que acontece? O Tite pode ter várias maneiras de jogar, porque hoje em dia se estuda demais os times, hoje e sempre, né? Então, o Brasil sempre teve uma maneira de jogar, hoje já não tem mais, hoje tem várias maneiras de jogar. E tem uma coisa no futebol, por isso que eu acredito muito nessa seleção, que é a velocidade, entendeu? E o time é muito rápido. Então, por isso que eu acho que o Brasil, junto com a Argentina, não sei se a França vai recuperar, que não andou bem assim, vai atrás, sempre a Alemanha é perigosa, esse time, eu acho que o Brasil tem chance nesse Mundial. Tem chance sim. E você foi o primeiro que me falou aqui, primeiros a falar no ar aí, sobre o Pedro. De jeito nenhum, porque é o tipo de jogador que a gente não tem, assim, esse cara. Que a gente quer mudar o jogo, né? Quer mudar o jogo, o que faz o treinador? Abre 2 caras do lado, né? Aí antes do centroavante tem o Neymar, que ele já joga por trás do centroavante, não joga mais na beirada. Agora, para você ter 2 caras do lado, você tem que ter um homem dentro da área também, né? Porque vai chegar muita bola de fundo do campo. Muita bola, porque a bola nós vamos jogar muito pelo lado, pela velocidade que a gente tem. E aí você tem que ter um cara de dentro, que conhece dentro da área, entendeu? Não o falso 9, o 9 mesmo. Né? O 9 que faça gol. E o Pedro faz gol, né, cara? É de cabeça, é chutando, é tudo. Então, o Tite com certeza deve estar olhando com carinho isso. Você é um conselheiro do Tite aí meio sem pasta, eu sei disso, eu sinto isso à distância, que você é um cara que ele confia muito, senão não teria ido na sua casa para te convidar. Se ele ligar para você e falar assim, estou em dúvida aqui, chama o Pedro ou não chama? Sei que você vai selar a chamada do Pedro, né, Muricy? Eu vou dar minha opinião, né, Nilson? Eu nunca fujo da opinião, né? Se vai aceitar ou não, mas eu tenho que dar minha opinião. Eu não vou deixar de falar alguma coisa, né? Cada um gosta de um tipo de jogador, né? Mas eu acho que, assim, posição por posição, você tem que sempre olhar o que está melhor naquele momento, né? E hoje o Pedro está desequilibrando, né? Está desequilibrando. É isso aí, Muricy. Gente, vai começar o jogo do Flamengo, nós estamos quase 1 hora aqui, e eu queria agradecer muito você, Muricy, mais uma vez pela conversa. É sempre um aprendizado muito grande conversar com você. Eu gosto demais pela pessoa que você é, pelo profissional que você é, e quem souber tirar proveito e extrair aquilo que você tem. Eu sempre falo o seguinte, eu aprendi isso com o seu Tuta, que você conheceu bem. Seu Tuta é o pai, velho seu Tuta. Seu Tuta falava assim, ele está com mais de 90 anos hoje. Ele falava assim, quando tem um cara melhor que você, pega na perna dele para você subir. Pega na perna do cara e sobe, entendeu? Então tem que ser inteligente. O cara que tá aí, os caras que estão aí no São Paulo, sabe o que os caras têm que fazer? Aproveitar o Muricy, pega na perna e cresce. Eu fiz isso aí com o Tele, Nilson. Eu peguei nas 2 pernas dele, não deixava nem se mexer, meu. É bem isso mesmo. Um abração, bom jogo do Flamengo, eu sei que você vai assistir. Obrigado, valeu. Muricy. Bom fim de semana aí, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Obrigado por assistir o vídeo até aqui.
Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.